Olá pessoal, bem-vindos à nossa semana 2 de matemática. Dedicaremos essa semana ao estudo de matemática básica, alguns dos tópicos principais. Iniciaremos falando sobre razão e proporção, um tema muito importante na matemática e muito cobrado em Enem, vestibulares, e que é um tema muito importante também para o nosso dia a dia, muito utilizado no cotidiano. Então vamos lá, primeiro vamos discutir o que é razão. Razão, do ponto de vista matemático, nada mais é que a razão é uma divisão, certo? Então, todas as vezes que você pensar em razão, pense logo em divisão, em quociente entre duas grandezas. Então, razão, divisão entre grandezas, certo? Grandezas. O que seria uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? Pode ser mensurado. Uma grandeza, no caso, uma população, comprimento, uma distância, uma escala de temperatura, tudo isso são grandezas, ou seja, são coisas que a gente consegue mensurar. Ou seja, razão, vamos definir mais formalmente, uma razão R. Então, primeiro, nós temos duas grandezas, certo? A e B. A gente quer saber a razão. A razão é uma relação entre essas grandezas, ok? Então, a razão entre A e B é o quociente, ou a divisão entre A e B. Certo? Então, vou definir por R igual a A dividido por B. Isso aqui é a nossa definição de razão. Lembrando sempre que o B é diferente de zero, pois a nossa operação, que no caso é a divisão, não admite um denominador zero. Até uma discussão interessante que a gente pode fazer em outro vídeo, em outro momento, para a gente discutir por que esse denominador dessa fração, porque nós temos aqui que é um quociente, né, ou seja, uma fração, não pode ser zero. Mas então vamos lá ao nosso foco, que é a resolução do nosso exercício. Então a primeira questão, é uma questão do Enem. O enunciado diz o seguinte: no Monte de Cerro Amazonas, no deserto do Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre, o telescópio europeu extremamente grande ELT. O ELT terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado para o céu. Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Certo? Então, a questão aborda o termo razão. Ou seja, quando ele quer razão, a gente já sabe que significa uma divisão de grandezas, não é mesmo? Só que pense comigo, quais são as grandezas que a gente tem nesse exercício? Ó, a gente tem o comprimento, o diâmetro do espelho, né? Do espelho primário que vai ser instalado no Chile. E a professora quer fazer uma relação entre o diâmetro do olho humano. Ou seja, ele quer saber qual a relação entre esse espelho, que é considerado o olho, o maior olho da Terra voltado para o céu, e o olho do ser humano, certo? Então vamos estabelecer nossas grandezas.
grandezas. A gente está trabalhando com comprimento, né? Comprimento. São dois comprimentos, não é mesmo? Comprimento do espelho não é isso? Comprimento do espelho. E o outro do olho humano. Beleza? Como a gente quer uma razão aproximada entre o diâmetro do olho humano e o diâmetro do espelho. Nesse caso aqui, o comprimento é o mesmo que o diâmetro. É sempre a gente bom relembrar o que é diâmetro, certo? Diâmetro é o mesmo que 2 vezes o raio de uma determinada circunferência, ok? Então vamos lá. A gente tem um comprimento. Então, R, vou chamar nossa razão de R, ok? R vai ser igual ao diâmetro do olho, que eu vou chamar de Dzinho, certo? D minúsculo. E o diâmetro do espelho, que eu vou chamar de D maiúsculo. Ok? Então, o que a gente quer determinar é isso. Essa razão entre o diâmetro do olho humano e o diâmetro do nosso espelho. Ok? Agora, preste atenção. Pega aqui, atenção. Vamos prestar atenção nas unidades que a gente tem. O diâmetro do olho humano, aproximadamente 2,1 centímetros, não é mesmo? E o espelho, o diâmetro do espelho, 42 metros. Epa, uma coisa aqui não está coerente. Unidades diferentes. Prioridade sempre conversão de unidades, ok? Então a gente pode realizar qualquer uma das conversões, de metro para centímetro ou de centímetro para metro, o que for mais conveniente. Nesse caso aqui, eu vou converter de centímetro para metro, certo? Eu sei que 1 metro são 100 centímetros, não é mesmo? Então, 2,1 centímetros vão ser x. Faço a multiplicação aqui, eu chego que x é igual a 2,1 dividido por 100. Ok? Então, a gente tem que fazer 2,1 dividido por 100. Isso aqui é o mesmo, quando a gente divide por 100, duas casas decimais, a vírgula anda aqui. Isso aqui é o mesmo que 0,021 metro. Belezinha? Como a gente está na mesma unidade agora, podemos fazer nosso cálculo sem problemas. Então, R, Dzinho, 0,021 e D, 42. Ok? Uma coisa agora interessante. A gente pode reescrever essa fração aqui. 0,0021 eu posso escrever como 21 sobre 1000. Beleza? Posso escrever como 21 sobre 1000. Dividido por 42. Mantive a minha igualdade. Beleza? Aqui agora a gente tem uma divisão de fração. O que é que a gente faz? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Note que 42 e 21 são múltiplos. A gente pode dividir ambos por 21. Dividindo por 21, a gente fica com 1 sobre 1000
vezes 1 sobre 2. 1 sobre 1000 vezes 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2000. E a nossa resposta é 1 sobre 2000. Então, a razão é 1 sobre 2000. Ok? O que essa razão significa exatamente? Significa que a cada 1 metro ou 1 centímetro do olho humano equivalem a 2000 centímetros do telescópio. Ok? Então a razão nos fornece isso.